Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje. A gente está estudando o livro Revelação, Caminho da Realização, do Luciano Subirá. E a gente vai dar continuidade a partir do capítulo 4, que é onde a gente está. A gente comentou na live passada a respeito de a capacitação da graça e o quanto que ela é determinante para a construção da nossa identidade. E agora a gente vai trazer mais alguns exemplos para fortalecer esse entendimento e te dar base real para te poder tomar as tuas melhores decisões a respeito de como servir a Deus com a tua identidade clarificada, com o teu objetivo muito mais próximo de um entendimento. Perfeito. Antes de eu começar necessariamente, já vou te pedir, curte aqui esse conteúdo que vai ser transmitido para ti. Se pensar em alguém durante eu estar falando, já compartilha com essa pessoa, faz a palavra de Deus chegar dela e deixa que o próprio Espírito Santo vai quebrantar o coração para convencê-la, para chamá-la para mais próximo de Deus. Conto com você. Perfeito. Antes de eu ir próximo assunto para contribuir para o enriquecimento de tudo isso que a gente está falando, eu quero ainda lembrar um ponto que eu comentei ontem, que Paulo, ele tinha um passado extremamente manchado por perseguir a igreja de Cristo. Porém, a partir do momento que houve a conversão e que ele foi revelado sobre quem é Deus, ele passou a ser uma nova pessoa. E essa nova pessoa empenhava de forma muito forte o trabalho para disseminar o evangelho. Quer dizer, Paulo reconheceu quem ele era e passou a fazer o que ele foi chamado para fazer de uma forma com muito compromisso. Perfeito. Agora, essa percepção de quem ele era veio diretamente a partir do momento em que a graça tomou conta da vida dele. Quando a graça capacitou Paulo a realizar coisas, automaticamente ele soube quem ele era, ao ponto de ele dizer que quem o define é a graça de Deus. Então, o poder que te capacita a realizar é o responsável por te determinar quem você é. É isso que Paulo está dizendo de forma direta. Porém, eu quero levantar mais uma bandeira aqui. Lembra que Paulo tem um passado muito ruim. E se ele fosse construir a identidade nesse passado ruim, ele seria incapacitado, por causa da sua identidade, de realizar a vontade de Deus, muito menos conseguir fazer todos os feitos que ele fez. E por que eu dei ênfase nesse todos os feitos que ele fez? Porque existe uma passagem na Bíblia onde o próprio Paulo afirma ter feito realizações, ter trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. Isso é uma coisa bem interessante de se comentar, porque existem duas formas de interpretação dessa fala de Paulo. A primeira é a gente ver tudo de forma individual. Quer dizer, vamos botar aí Pedro, Tiago, Paulo, todo mundo, João, um do lado do outro aí. Botou um do lado do outro, perfeito. Agora vamos ver o que cada um fez. Se a gente analisar assim de forma individual, a gente vai perceber que Paulo está com um life de realização muito mais alto do que todos os outros. Então, de forma individual, ele acabou fazendo mais do que qualquer um dos apóstolos. E essa é a primeira forma de interpretação. Eu acredito que ela é justa e totalmente real. Ela é verdade, realmente Paulo atuou muito mais do que ele. Mas existem algumas outras vertentes que levantam uma bandeira um pouco mais ousada. E chegam ao ponto de dizer que se reuníssemos todos os apóstolos do Cordeiro e juntássemos todas as realizações, Pedro, Tiago te juntou todas as realizações dele, vai dar um montão de realizações. Agora vamos pegar só Paulo e as realizações que ele fez. Quer dizer, todos os apóstolos em comparação com só o que Paulo fez. E mesmo assim, Paulo teria feito algo ainda muito maior do que a soma da realização de todos os apóstolos. Então você tem percepção do que é isso? Já pensou o poder de realização do apóstolo de Deus, de qualquer um deles? Agora imagina só um conseguir ser tão forte, tão poderoso, ao ponto de construir algo muito maior do que todos os apóstolos do Cordeiro junto. Gente, isso é sensacional, porque quando a gente entende que esse mecanismo aconteceu, ele foi real, a gente pode fazer uma outra pergunta que é muito importante, que serve para nós realizarmos e nos identificarmos, que é qual? Como ele conseguiu? Como Paulo fez isso? Será que ele foi um escolhido especial de Deus para fazer esse tipo de coisa? Também, Deus, claro, a gente vai ser escolhido, o Espírito Santo vai tocar o nosso coração. Perfeito. Mas será que Paulo tem algumas características vantajosas, melhores do que os outros, que o tornou apto a pegar esse material da graça e conseguir uma performance extraordinária? O que você acha? Será que Paulo é diferenciado quando a gente classifica a raça humana? Ele é um melhor humano do que eu, do que você? O que você acha? Você já sabe a resposta. Você sabe que não. E Paulo mesmo atesta o porquê que ele fez isso, o porquê que ele conseguiu feitos extraordinários ao ponto de ser maiores do que todos os apóstolos juntos. E qual seria? Ele coloca todo o mérito na graça. Ele diz que por si só ele não conseguiria fazer nada.
do que ele fez. Porém, a graça que estava com ele é que foi responsável por realizar. Então ele foi uma ferramenta. Imagina assim, o que uma escavadeira é capaz de fazer? Pensa aí, nada. A não ser que tenha um piloto lá dentro que coordene as ações da escavadeira. O que um martelo é capaz de fazer? Nada. Agora, se alguém pegar ele, determinar o que ele vai fazer, pode dar uma funcionalidade, pode concluir uma missão a respeito disso. Se uma pessoa que não sabe pilotar uma escavadeira e uma pessoa que sabe muito usar um martelo, e a gente tem ali um muro para derrubar, quem é que vai derrubar primeiro? Quem está com a escavadeira ou quem está com o martelo? Provavelmente quem está com o martelo, mesmo sendo uma ferramenta pequena. Porque o cara que está com a escavadeira não sabe usar a escavadeira. Então não vai realizar nada. Tá fazendo sentido? Agora o cara que sabe muito usar o martelo, mesmo sendo uma ferramenta extremamente pequena, ele vai conseguir quebrar a parede muito mais rápido, porque ele sabe usar o martelo. Então olha o diferencial. Quem está usando a ferramenta foi que determinou a funcionalidade e a identidade dele. Tá fazendo sentido para você? Então ele agrega todo o poder de realização que foi extraordinário em relação a qualquer uma possibilidade de comparação. Ele agrega essa realização à graça capacitadora. Então foi ela que determinou, foi ela que escolheu, foi ela que capacitou, foi ela que direcionou, foi ela que impulsionou, foi ela que fez tudo. Foi ela que fez tudo. Eu só fui um martelo. Tá fazendo sentido? Então quer realizar feitos extraordinários? Entendam que você é a partir da graça que ele chamou para realizar algo. E sim, você vai conseguir fazer feitos extraordinários, porque eles vão caminhar de acordo com os planos de Deus. E se você já pensou em fazer algo extraordinário, imagina o que é realizar os próprios planos de Deus, que são planos ainda maiores do que o que você quer. Então olha o diferencial da gente andar coerente com aquilo que Deus quer, capacita a gente a realizar coisas muito maiores. E lembra, nunca é só para nós, sempre é para impactar o maior número de pessoas possíveis. Então lembra assim, lembra daquela sensação quando você ganhou algo, quando você percebeu algo, o quanto que foi magnífico, o quanto que foi legal, o quanto que foi gostoso. Mas agora eu quero que você guarde essa sensação e comece a comparar com outra. Imagina aquela sensação quando você realizou algo para alguém que você gosta, e viu aquele alguém deslumbrado, feliz, sorrindo, bobo, porque está acontecendo algo na vida dela que deixou muito feliz. E você é o responsável direto por isso. Quando você vê a felicidade de alguém causada por você mesmo, lembra dessa sensação? É algo indescritível, muito maior do que a realização de quando a gente mesmo ganha algo legal. É ou não é verdade? Eu tenho certeza que você já sentiu isso, que você lembra desse saborzinho gostoso, sentimental. E o quanto que dá vontade da gente fazer de novo. A gente esquece da gente, a gente tira o que é nosso e fala, toma. E a pessoa fala, sério, que legal! E essa felicidade alimenta o nosso corpo, que não dá nem vontade de ter aquilo que a gente tinha. Que a satisfação é tão plena por ver a felicidade do outro. Isso é caráter de Deus dentro de ti. Isso é ele dizendo, ei, eu tô aqui dentro, olha como eu existo em ti, olha como tu foste feito para fazer isso. Vai que eu te capacito com a graça. Tá fazendo sentido? Por isso que é tão gostoso. Essa programação de ser tão gostoso fazer isso foi uma coisa que a escola te botou dentro da tua cabeça, te treinou para ser assim? Ou desde quando tu entende por gente, desde quando começou a entender as coisas, quando você fazia alguém feliz, aquilo te causava felicidade. Você não foi treinado para isso, veio de essência. Sabe por quê? Porque você foi produzido do mesmo material de Cristo, pedra base. Pedras menores edificando sobre a pedra base. É o mesmo material que Jesus Cristo. Tá fazendo sentido? Eu tenho certeza que sim. Então, perfeito. Agora vamos dar continuidade. Eu quero te trazer mais um exemplo. E o exemplo que eu vou te trazer aqui é de Moisés. Lembra que quando teve uma conversa entre Deus e Moisés, que Deus está chamando Moisés para libertar os israelitas, o povo de Israel lá do Egito? Lembra que ele chama Moisés e fala para Moisés, e esse diálogo que eu vou conversar um pouquinho aqui para te trazer um entendimento muito importante, sério, seríssimo na grande verdade, que vai ser uma das coisas mais importantes que eu já falei em todas as lives, de verdade. Então vem comigo, olha só. Lembra que no diálogo Deus chama Moisés e começa a direcioná-lo, você vai libertar o meu povo do Egito, vá lá. E lembra que Moisés começa a ficar meio que na defensiva, dizendo, eu não consigo, eu não sou bom, eu não falo bem. Ele começa a dar desculpa para Deus. Então vamos analisar isso na íntegra, que é pra gente ter certeza de todo o entendimento que Deus quer transparecer para nós aqui. Lembra que tudo que está escrito no livro sagrado para o nosso ensino foi escrito. Isso é a palavra bíblica. Tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. Então eu estou aqui estudando junto contigo para a gente entender tudo isso. Bora para cima. Olha só. Ele fala assim mesmo. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Olha o que ele afirma para Deus. O próprio Deus, já pensou o próprio Deus chegando contigo e falando, queridão,
você agora vai ser comissionado a realizar tal coisa. Tem um povo que está assim, você precisa falar de mim, do evangelho para eles serem libertos. Ah, Deus, sabe o que é? Não sou muito bom de falar. Eu tenho vergonha de falar em público. Eu às vezes me engasgo, assim, eu não consigo ter a iniciativa, a atitude, sabe? Deus, procura outro. Foi mais ou menos isso que Moisés disse para o próprio Deus. Só que Deus, cheio da sua longanimidade, cheio da sua bondade, da sua tranquilidade, da sua paz de espírito, continuou o diálogo ainda com Moisés para mostrá-lo que ele é quem vai capacitá-lo, que nada vai vir da mão de Moisés. Moisés só é um martelo. Eu só quero te segurar, deixa que eu vou fazer o movimento para derrubar esse muro. Você está entendendo? Não interessa se você for um martelo ruim ou um martelo bom. Eu sou bom em usar martelo. Foi eu que fiz o martelo. Tá entendendo, Moisés? Só quero que você seja um martelo, deixa que eu te segurar e fazer. É mais ou menos isso. Ele com tranquilidade falando com Moisés. Eu faço questão de ler na íntegra para ti. Vamos lá. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Só que a própria palavra revela que Moisés, antes mesmo de fugir para o Egito, que ele era poderoso em palavras e obras. Está em Atos 2:22. Então, peraí, o Moisés está dizendo que ele tem dificuldade para expor os entendimentos, transmitir as informações, sendo que a própria palavra de Deus diz, antes dele ter saído para resgatar o povo, a palavra já atesta que ele era poderoso. Ele não só era bom, ele tinha poder com aquilo que fazia. Quer dizer, poder é movimentar, mudar as coisas em palavras e obras. Então, quer dizer, com a palavra dele, ele tinha tanto poder que ele modificava as coisas. E esse mesmo cara, com poder nas palavras, chega diante do próprio Deus que está dizendo, vai, eu estou te comissionando, e fala para Deus, eu não sou bom com as palavras, eu não sou, acho que você não está fazendo certo, não sou eu não, cara, eu não sou bom. Mesmo depois que tu falaste comigo, eu não consegui ficar bom, não tem combate. Deus, por que eu estou te mostrando tudo isso? A pessoa pode perceber isso e falar, caraca, Moisés é doido. Só que, se você for perceber isso, todos nós fazemos isso todos os dias. Deus chega pra gente e fala, vai, eu te dei capacidade. Você fala, não, Deus, mas quando? Vai dar certo não. O Senhor não tem capacidade de escolher bem. Seu processo de seleção não foi bem feito. A sua capacitação para fazer com que eu realize ela é furada. Eu acho que ela não vai dar certo. Ou eu nem quero pensar sobre isso porque para mim não é importante. Porque Deus já te deu dom e talento. Deus já te deu um chamado. Deus já te deu propósito. Então, se você está realizando tudo isso, você está voando plenamente na sua vida. Se você não estiver voando plenamente na sua vida, alguma dessas conexões está errada. Ou você ainda não sabe quais são os dois talentos, ou você não sabe, mas não está usando, ou você está usando só um deles, ou você sabe quais são os dois, mas não está realizando o seu chamado, você não está alinhado a um propósito. Está entendendo? Então, alguma coisa está desconectando um desses fatores, um desses pontos. Está fazendo sentido para você? Perfeito. Então vamos voltar para a história de Moisés. O próprio Moisés fala que Deus escolheu errado. Vamos dizer de forma mais simples e direta, que Deus está escolhendo errado, que Deus está fazendo. Não está, Deus, você está errado, Deus. Não sou eu que você tem que levar. Você tem que escolher outra pessoa. Você está entendendo? Não faça mais isso, Deus. É assim que faz. O próprio Moisés dizendo para Deus como tem que fazer. Só que não para por aí. É bem interessante o que vai acontecer no decorrer dessa história. Bora para cima. Nada disso combina com o adjetivo poderoso. O fato de Moisés dizer que ele tinha dificuldade ao falar não combina com o adjetivo que foi dado na Bíblia, que ele era poderoso em palavras e obras. Então, a justificativa dele é furada em relação ao exemplo que ele mesmo dá na vida. Tá fazendo sentido para você? Perfeito. Então, bora para cima. Quero ler aqui, que está em Êxodo 4, versículo 11 a 12. Porque a história continua, né? Depois que Moisés disse que não era ele, que Deus não estava escolhendo muito bem. Fala, Wesley, tudo bem, meu amigo? Grande beijo, queridão. Que Deus não escolheu certo, escolhendo ele. Aí Deus continua, ainda com a paciência. E a resposta do Senhor, quem fez a boca do homem, Moisés? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Quem faz o mundo... Ou quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego. Quem é que faz essas pessoas? É o próprio Deus. Então, o que ele está dizendo, claro? Ei, eu sou o fabricante da parada.
Você está dizendo que você tem problema com a fala? Eu te fiz por inteiro. Fala foi só um dos dispositivos que eu anexei aí nessa máquina que é você. Então, você está dizendo que você não é capaz? Não tem problema, você está no lugar certo. Você está aqui com o fabricante. Vamos fazer o teu carro. Deu problema lá na suspensão. Você volta lá no fabricante, o fabricante reformula aquilo, conserta, troca, faz algum ajuste e você volta a funcionar natural e operando de forma ideal. É da mesma forma. Ah, eu estou com dificuldade. Deus, pois vem cá, eu vou trabalhar essa sua dificuldade e você vai ficar apto a realizar a minha vontade. Lembra, o mais interessado em fazer com que a vontade de Deus seja realizada é o próprio Deus. Tanto que Ele deu uma capacitação divina chamada graça para modificar completamente a tua capacidade de realização e te tornar capaz disso. Agora, claro, você tem que tomar posse dessa verdade. Como que eu faço isso? Sabendo quem você é. Filho de Deus. Tendo plenamente certeza da sua identidade. Tá fazendo sentido? Então vamos continuar. Agora vá e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Gente, olha isso daqui. O próprio Deus vem, aparece na sarça, lá em chamas, ele faz uma cena cinematográfica. Moisés fica rendido à situação, olha para aquilo. Meu Deus do céu, não sou digno nem de estar de sandálias perto da glória de onde você está. Deus fala diretamente com ele, Moisés, vai lá, libere meu povo. Mas Deus não é assim, Deus, tu tá errado. Não sou eu que tenho que falar outro, porque eu sou ruim de falar. Aí Deus fala, como é, rapaz? Eu saí lá do meu trono, lá do céu, desci aqui, toquei fogo numa sarça, falei diretamente pra ti, vai, eu, o próprio Deus, tô mandando o cara aí. Tu acha que vai ter alguém contra mim? Eu fiz isso. E tu pega e olha na minha cara, Moisés, e diz que eu tô errado. Que o processo de seleção aqui para eu te escolher tá errado. E que eu não tenho capacidade de mesmo tratar as tuas dificuldades, as tuas incapacidades com o meu poder para realizar a minha vontade. Tu tá dizendo na minha cara que eu tô errado, Moisés. Mas tudo bem. Eu não vou me aborrecer com você agora. Eu vou lhe explicar. Você tá meio preocupado, você pode estar com medo, inseguro. Eu sou teu pai, eu vou te confortar, vou te colocar aqui no meu colo, vou passar um carinho aqui na tua cabeça, eu vou conversar baixinho aqui no teu ouvido, eu vou te transparecer segurança. Então eu vou te dizer assim mesmo, olha o que ele disse. Moisés, acaso não foi eu que fiz o homem? Não fui eu que fiz a boca do homem? Aí Moisés, é verdade, considerado, foi você que fez. Aí ele, pois é, Moisés, deixa eu continuar, queridão. Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? Aí Moisés, é o Senhor. Verdade, não para por aí, Moisés. Quero te perguntar mais uma coisa. Ou o que vê, ou o cego? É, Deus, também é o Senhor. O Senhor faz tudo, o Senhor é responsável por tudo. Pois é, Moisés. Não sou eu o Senhor que faz tudo isso? É, realmente é o Senhor que toma conta de tudo. O Senhor é todo poderoso de tudo, o Senhor tem o controle de tudo. Perfeito, Moisés. Então, diante dessa realidade, eu te digo algo. Agora vá. Você pode ir. Sabe por quê? Porque eu serei com a sua boca. Então, a partir de agora, a tua boca não tem mais controle por ti. Eu serei com a tua boca. Então, tudo que ela falar vai ser sobre o meu comando. Então, a partir de agora, o que importa se você acha que não sabe falar bem? Porque a palavra diz que você é poderoso em falas. Então, o que importa se você acha que não fala bem? Não importa. O que importa se você não tem pernas para andar? O que importa se Deus te falou, ande? Ele já deu o alvará. Agora é só tomar posse e realizar. Tá entendendo o diferencial disso? Agora é só você tomar posse e realizar. Ele vai criar o morto, ele vai ressuscitar. O cego, ele vai fazer enxergar. Não importa, a capacitação vem dele, não é você que vai fazer. Então, quer dizer, ele botou Moisés no colo, ele passou um carinho na cabeça, ele falou, bebezão, calma, eu sei que você tá inseguro, mas deixa eu falar aqui contigo, eu vou falar aqui bem dentro do teu coração, com calma, dê uma diminuída no fogo. Vem cá pra perto, vem, senta aqui do lado, fica, te aquece aqui um pouco nesse foguinho. Deixa eu te falar. Foi eu que fiz tudo, Moisés. Eu fiz o surdo, eu fiz o cego, eu fiz o mudo, eu fiz a boca, eu fiz o homem, eu fiz o mundo, Moisés. Se tem algum problema aí que está acontecendo, volta aqui pro fabricante. Eu sei quais são os componentes que precisam ser trocados, eu sei o que precisa ser ajustado para que você volte a funcionar de forma ideal. E o que é funcionar de forma ideal? É exercer os planos de Deus para que a vontade dele seja cumprida na terra. Perfeito.
tá, Deus, eu entendo, eu sei que foi tu que fez, eu sei que realmente o Senhor tem capacidade de reformular, de reestruturar tudo isso. Realmente tudo isso é verdade. E eu fico pensando assim, já pensou se o próprio Deus chega contigo e fala, olha, a tua missão é realizar X atividades. E eu, o próprio Deus, tô aqui diante de ti, tocando fogo numa sarça, tô te dizendo, eu vou estar contigo. Ah, mas eu tenho que construir algo, eu não sou bom com as mãos. Eu estarei com as suas mãos. Suas mãos não são mais suas, agora são minhas. Eu vou operar a partir delas. Entendi. Ah, fale para multidões. Não consigo falar que eu tenho problema. Não sei. Eu serei a sua boca a partir de agora. Você não vai dar mais um pio. Eu vou falar através de você. Você quer ser instrumento de Deus? É isso que ele está falando com Moisés. Já pensou se o próprio Deus fala isso? O próprio Deus fala isso. Eu não consigo entender como seria a reação de uma pessoa que realmente busca por ele, uma pessoa que realmente entende a importância disso. Eu acho que eu estaria dando saltos, em prantos, gritando, dando glória a Deus. Imagina o próprio Deus vir contigo e falar tudo isso. Isso é uma coisa extraordinária. Às vezes, quando eu estou só orando, que eu sinto uma verdade no meu coração, eu já choro. Porque, velho, Deus parou um tempinho, veio aqui e fez questão de me comunicar essa mensagem. Que privilégio que eu tenho. Como que Deus para só para me escutar? Eu me sinto muito amado e esse amor me torna poderoso, joga fora todo o medo que eu possa ter. Tá fazendo sentido? Agora imagina ele lá, se manifestando em ações, você vendo, ele falando, você ouvindo e dizendo, não se preocupe, querido, o que você precisa usar é a sua boca, eu serei a sua boca. Algo que você precisa usar é a sua mente para raciocinar, eu serei a sua mente. Algo que você precisa fazer é usar as suas pernas, eu serei as suas pernas a partir de agora. Vá. Deus apareceu, revelou para ele e o capacitou. É assim que ele faz com a gente. Só que como se não bastasse, olha qual foi a reação de Moisés. Faço questão de ler aqui para vocês. Vamos lá. Se você é limitado, pesado de boca, ruim de conversa, não importa. Ah, tá. Aqui é uma frase que eu selecionei aqui do texto, que eu quero ler na íntegra, que o próprio autor faz para construir esse entendimento. Ele diz assim mesmo, olha só. Se você é limitado, se você é pesado de boca, ruim de conversa, não importa. Eu vou ensiná-lo e capacitá-lo a realizar o que eu quero. Tá fazendo sentido para você? Perfeito. Só que olha só como Moisés se porta depois disso. E qual foi a resposta de Moisés? O texto sagrado revela, porém, que Moisés respondeu assim, ó. Ah, Senhor, imagina, o próprio Deus está dizendo, relaxa, ele está aqui no meu colo já, tá tudo certo, meu filho, vai que eu estarei com a tua boca, deixe comigo, só seja o martelo que eu vou te segurar. Perfeito, aí ele pega, olha para Deus assim, tá no colo de Deus, assim, tá olhando para Deus e fala, bem, eu já te falei que não sou eu, né? Eu já te disse que eu não sou bom de boca, bom de não sei o quê. Tu já me mandaste, eu já disse que eu não vou, que eu não tô certo para isso, não tô apto para isso. Tu me botou no teu colo e disse que vai me capacitar. Então, mesmo depois de tudo isso, eu quero te dizer o seguinte, Deus, Senhor, envia alguém, outro que quiseres enviar, menos a mim. Cara, tu imagina isso? Como se não bastasse o fato do próprio Deus descer, próprio Deus se manifestar, próprio Deus falar, Moisés não aceitar, dizer que Deus está errado no processo de seleção. Ele continua insistindo em Moisés. Moisés não aceita. Ele traz Moisés pro colo, abraça Moisés, passa a mão na cabeça, como um pai faria. Que você faria pro filho, meu filho, tem seguro, vem cá, meu filho. Tá aqui no ponto seguro, papai. Sente aqui. Filhão, foi eu que fiz tudo, filhão. Foi eu que fiz a boca, o nariz, o cego. Eu que fiz tudo. Então, se você tem algum problema, não existe ninguém na face da terra, no globo, em tudo, que possa solucionar esse problema de uma forma tão perfeita como eu. Você tá entendendo? Ninguém, só eu posso. E você tá aqui no meu colo. Então eu tô dizendo pra você, relaxa. Deixa que eu vou fazer. Seja só o martelo, eu vou te segurar. Vai, queridão. Deixa comigo. Aí Moisés tá ali todo confortável e fala, ai Deus, sendo assim, eu não, Senhor, eu não vou não. Escolhe outro pra ir no meu lugar que não tá certo o que você tá fazendo. Olha o que aconteceu. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Êxodo 4.14. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O que eu quero deixar claro aqui?
Lembra do que eu falei lá no início? Tem uma mensagem muito importante que a gente precisa entender através do exemplo de Moisés. Talvez seja uma das mais importantes de todo o conteúdo que eu já transmiti nessas lives aqui. E qual seria? Deus, longânimo, cheio de bondade, ele se ira. E como que a gente faz para irar a Deus? Eu preciso saber que é para não cometer esse tipo de coisa. É quando ele chega para ti e fala: queridão, eu te dei 12 talentos e agora eu quero que você realize, vá. Você, sabe, sente aquele chamado: eu estou tão incomodado com aquilo, eu sinto que eu tenho que fazer, eu quero fazer alguma coisa para aquilo, mas eu não vou. Aí Deus: entendi, tu não vai, né? Mas vamos de novo. Vai lá no teu coração com o Espírito Santo e vai, faz, eu te capacitei, é a minha vontade, então não é na força do teu braço, vai. Aí você, não, eu acho que é melhor não, vou até esquecer isso, porque eu trabalho com isso aqui, não tem nada a ver com isso aqui que eu tô fazendo, né? Loucura. Não, tá certo não. Mas isso não é algo que manifeste o próprio caráter de Deus, uma bondade? É. Então você acha que quem está te mandando isso é Deus ou é o outro lado? Para manifestar bondade só pode ser Deus. Então tu tem um comissionamento direto dele aí, né? Então se ele está te comissionando, ele sabe das tuas incapacidades, é óbvio que ele vai te capacitar, porque ele não vai comprometer a realização da vontade dele. Tu acha que Deus vai comprometer a realização da vontade dele? Não. Então ele vai te capacitar para realizar, certo? Com a graça? É verdade. Tá, então diante disso, o que falta? Vai. Não, acho que... Não sei. Você entende o que está acontecendo? Você entende como isso acontece? Não só com Moisés, mas com várias pessoas. Acontece até hoje, talvez possa estar acontecendo com você. Talvez em níveis ou em limites diferentes, em áreas da vida diferentes. Tá fazendo sentido? Então o próprio Deus chega para ele e fala: vai, porque eu serei a sua boca. E Moisés fala: não, escolhe outro, porque o que tu tá fazendo tá errado, eu não concordo com isso. O que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Então você quer tirar o Deus longânimo do sério? Você quer aborrecer ele? Você quer deixar ele irado? É só continuar dizendo não para aquilo que ele te chamou. É só pegar os dons e talentos que ele te deu e enterrar, que nem aquele servo que enterrou, em vez de multiplicar como os outros servos que foram chamados de bons e fiéis. O que enterrou foi chamado de mau, de infiel. Eu te dei dons, te dei talento para te crescer, prosperar. A natureza divina é crescimento. Lembra, tudo veio a partir de plantio de uma semente. Essa semente constrói algo incrível, coisas incríveis. Uma semente gera vários frutos. O que nós somos? Semente. Sêmen quer dizer semente. Nós fomos germinados na nossa mãe. Crescemos como árvore. E agora faltam os frutos. Esses frutos vão tocar outras pessoas. Como estão os frutos? São processos. Esses processos eles são iguais onde você aplicar. Tá fazendo sentido? Mas como que eu vou realizar todos esses frutos? Deus te capacitou, Deus te deu a graça e o guia, que é o Espírito Santo, para trilhar todo esse caminho de crescimento, de frutificação. Tá fazendo sentido? Diante de toda essa realidade, a pessoa só tem que tomar posse e dizer: eu tenho fé de que isso vai acontecer. E começar a andar, dando passos de fé. A grande maioria faz o quê? Não, isso é abstrato demais. Isso é sobrenatural demais. Tu fala com Deus, tu é doido, é que tu fala com Deus. Entende? Então a própria pessoa limita a possibilidade de realização. Só que, como está aqui no texto bíblico, se Deus te chama e você diz não, te chama, te diz não, te revela que é para você fazer, se você se diz não, o que acontece? Deus começa a se irar. E eu quero lhe aconselhar: procure não irar Deus. Procure pelo menos dizer assim: olha, Deus, eu ainda não sei bem o que fazer. E eu te peço já perdão por isso, porque eu já devia ter buscado de uma forma incessante. E eu gostaria que o Senhor me capacitasse para poder realizar aquilo que o Senhor quer. Eu sei que eu não opero ainda na performance que o Senhor gostaria ou que o Senhor me desenhou para operar. Mas eu gostaria que o Senhor trabalhasse em mim com a sua graça, que o Espírito Santo me preparasse como noiva, para que eu realmente possa exercer um caminho cheio de integridade junto a Ti. Então me prepara, Pai. Você não precisa dizer eu vou fazer, porque talvez muitos nem saibam o que fazer ou o que usar para realizar. Entende? Então pede somente pelo menos a revelação de Deus, porque você vai estar compatível na intenção de querer fazer o que Ele quer. Deus, eu já entendi que eu não sou capaz, mas eu sei que a Tua graça é capacitadora. Então eu peço a Tua graça para me capacitar a realizar aquilo que o Senhor quer.
Tá fazendo sentido? As pessoas às vezes entendem isso. Você que está entendendo isso, vai fazer isso? Porque uma coisa é você não ter acesso à informação, outra coisa é você ter acesso. A partir do momento que você tem acesso, te dá poder e responsabilidade. Júnior, se eu administrar mais informações como essa, eu vou ter mais responsabilidades no reino de Deus, com certeza. Você quer ter elas? Continua assistindo as lives. Você não quer ter responsabilidade no reino de Deus? Para de assistir. Que a palavra até mesmo diz, é muito melhor aquele que não sabe e comete erro, porque vai ser cobrado a si mesmo, do que aquele que sabe, sabendo, deixa de fazer o que deveria. Esse vai levar muito mais açoites, é como diz a palavra. Então, pegue o que você já tem e já aplique. Agora, se você quer aplicar ainda mais, se você acha que Deus te deu um comando, um poder para realizar ainda mais, administre mais a informação de Deus e realize muito mais. Pode ter certeza, quem faz a vontade do Pai causa sorriso no rosto dele. Você é pai, seu filho faz a sua vontade, como é que você se sente? Mas se você é pai, seu filho não realiza a sua vontade, você pode não ficar feliz, mas você deixa de amá-lo, você deixa de protegê-lo, você deixa de botar ele para dentro da sua casa? Claro que não. Deus é exatamente assim, não vai deixar de botar para dentro da casa dele. Só que agora se ele vai ficar feliz ou não, aí é outra história. E o que você quer fazer pro seu pai? Você quer dar graças aos olhos dele? Sua vida dá graças aos olhos dele? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Perfeito, vamos dar continuidade aqui pra gente finalizar. Então, Moisés diz que Deus fez uma seleção errada e que ele percebe a ira de Deus logo em seguida por causa dessa teimosia dele. E eu vou continuar aqui, olha. O Criador se aborrece com esse tipo de desculpa, porque ela diminui quem Deus é de fato. Cara, o próprio Deus que desenhou tudo e que sabe o futuro das coisas, tá dizendo o que é pra você fazer, porque ele sabe qual vai ser o final. E o cara fala, não, você tá escolhendo errado. Peraí, como é que é? Você tá botando em xeque o meu caráter? Você tá dizendo que eu não sei de tudo? Que eu não sou onisciente? É isso que você tá dizendo? Você tá dizendo que eu tô mentindo pra você? Quer dizer, vá que vai dar certo. Não, Deus, não vai dar certo não. Então, se eu tô te dizendo que vai dar certo, eu tô mentindo pra ti? Tá dizendo que eu não sou onisciente? Tá botando em xeque a minha identidade? Tá dizendo que além de eu não ser onisciente, eu ainda sou mentiroso, Moisés? Aí Deus ficou com bastante raiva nesse momento. Então, o que eu quero deixar claro aqui? É que todas as vezes em que você sente um chamado no teu coração, te influenciando a realizar algo, e você fala, não, eu não sou capaz. Realmente você não é capaz. Só que quem está te chamando para realizar é Deus. E Ele é capaz. Você é o martelo. Ele que vai segurar o martelo. Tá entendendo como isso funciona? É Ele que vai segurar o martelo. Então, quando você diz para Deus, não, eu não sou capaz, você está dizendo, você está mentindo, dizendo que é para eu ir para esse lado. Você não tem capacidade de me capacitar para que eu realize o que você quer indo para esse lado. Então, por isso eu nem vou, Deus. Você coloca em xeque a credibilidade de Deus, você coloca em xeque o caráter de Deus. E isso deixa ele irado, segundo as próprias escrituras. Então, se você está sentindo um chamado para realizar alguma coisa, se você já identificou que você tem um dom e talento, procure alinhar isso o mais rápido possível para que a vontade de Deus seja manifestada através da sua vida ou sofra as consequências da ira de Deus. Tá fazendo sentido para você? Percebe o porquê que eu falei que o quanto que era importante esse assunto, ao ponto de ser um dos assuntos mais importantes de todos os conteúdos que eu já tratei nessa live? Preste atenção em como você vai agir nesse relacionamento com Deus para não irá-lo. Vamos dar continuidade. Aqui, mais uma parte que eu selecionei para mostrar para vocês. Deus é o nosso Criador, Ele é o fabricante. É Ele e Ele sustenta que se há algum defeito de fabricação, Ele conhece bem. Então, Ele mesmo sabe como consertar todo esse processo. Eu separei uma outra parte aqui do livro que eu faço questão de compartilhar com vocês. Mas só lembra que eu falei que quando você não realiza os planos de Deus, você está botando em xeque a credibilidade dele? Porque se você acreditasse que você está sendo capacitado por um Deus a realizar aquilo que para ele é simples, se você tivesse a crença nisso, sabendo realmente quem você é, eu sou filho de Deus, uma pessoa capacitada, direcionada, comissionada, cheio de poder divino a realizar algo. Se essa fosse a tua identidade, você não pensaria duas vezes, você iria e realizaria. Mas como tu não sabe exatamente qual é a tua identidade, você se vê diante de uma situação que fala, eu não sou capaz de realizar. Perfeito, você realmente não é. Mas lembra que tu tens um Deus que te capacita a fazer isso? Então a partir de agora o que está faltando? Nada. E por que você não faz? Ah, porque eu vou acabar irando Deus, né? Com certeza. Há quanto tempo você não está fazendo? Percebe o tempo que Deus está se irando? Talvez você esteja no colo dele aqui, ele ainda falando, vai, eu que sou fabricante, vai, não deixa chegar até o ponto de eu irar. Talvez você esteja no colo, que nem Moisés.
E ele tá aqui falando, eu que fiz a boca, eu que fiz a mão, eu que fiz a mente, eu que fiz todo você, então só vai que eu coordeno os seus feitos. Talvez você ainda esteja no colo. Talvez ele ainda esteja lá com uma sarça ardente só falando pra ti, ei, vai lá libertar meu povo. E você tá aqui, não, acho que você fez uma escolha errada. Aí ele, tá, então vem pro meu colo. Qual dessas fases você tá? Ou você já tá na fase da ira? Deus já tá irado com você, por você. Há muito tempo não está fazendo o que ele te chamou pra fazer. Tá fazendo isso. Faz um balanço rápido, uma reflexão. Deixa eu fechar meu olho aqui e pensar. Deus já me chamou para isso, já me chamou para aquilo. Como é que eu tô reagindo a respeito disso? Em qual momento eu tô? Será que eu tô sentado no colo e ele tá me dizendo, você é capaz de realizar sim, vai, porque foi eu que fiz tudo. Ou será que ele tá aparecendo para ti aí dizendo, vai meu filho, o que você acha de fazer isso? Ou será que ele já tá na fase da ira contigo? Pensa bem qual é a fase que você deve estar, o que você tem que fazer para sair dessa fase, para ir à fase de concordância com os planos dele. Esse tipo de reflexão a gente tem que fazer, isso é muito importante. Você está vivendo para ter resultados no mundo, você está vivendo para ter resultados na eternidade. São coisas diferentes, vão te dar realidades diferentes, você vai cometer coisas diferentes. Ah, mas são coisas aqui que eu vou ter que cometer coisas aqui que não estão dentro do que os outros aceitam. Realmente, carrega a sua cruz, lembra? Carrega a sua cruz e me siga. Carregar a cruz é passar vergonha na frente de todo mundo. Você está disposto a servir a Deus mesmo que você passe vergonha? E aí? Ou prefere negar a Deus que é para não passar vergonha? Ou para não sofrer as consequências daquilo como Pedro fez, que negou 3 vezes, para não sofrer as consequências? Tá fazendo sentido? Em que momento com Deus você está? Como está esse relacionamento teu com Ele? E olha só, que eu vou trazer uma passagem aqui que confirma tudo isso, para mostrar o quanto que tudo isso é muito sério. Olha só. Tá em 1 João, capítulo 5, versículo 10. A palavra diz assim, aliás, aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso. Gente, essa palavra está escrita 1 João 5.10. Aquele que não dá créditos para Deus faz de Deus um mentiroso. Então Deus toca o teu coração, te capacita com a graça, te tende a realizar algo, te dá capacidade de habilidades, dons e talentos. Vai estar junto contigo, eu serei a sua boca, eu serei a sua mão, eu serei a sua mente, a sua perna, eu serei contigo. Só seja o martelo, vai. Ele faz tudo isso, entende? Aí no final, quando ele faz tudo isso, você olha para ele e fala, não vou fazer porque eu não acredito que isso possa ser realizado. Você não deu créditos para Deus. O que você está fazendo com isso? Segundo a palavra, eu vou repetir para você, que não dá crédito para Deus porque crê que no testemunho da seu filho. Aquele que não dá créditos a Deus faz de Deus um mentiroso. Você está fazendo de Deus um mentiroso quando você faz isso. E a palavra diz que ele fica irado com esse tipo de coisa. E as pessoas continuam vivendo a vida delas tranquilo, como se isso não fosse uma verdade. E o que é pior, existem pessoas que administram essas informações, sabem que isso é verdade e falam assim, forte, né? Ó, arrepiei. Continua a vida normal, como se nada tivesse acontecendo. O evangelho, a grandeza do entendimento serve só para dizer, ui, dei 3 pulinhos aqui que o Espírito Santo entrou em mim. Entende? E não consegue praticar isso. Mas por quê? Porque não existe essa cultura, não foi assim que eu fui treinado. Para mim, Deus é assim, ó. Eu entendi algo dele, nossa, senti o poder do Espírito Santo, me arrepiei, top, tô regenerado. Continua minha vida. É como se Deus fosse um carregador de celular. Tu pega, conecta, enche um pouquinho do teu life, beleza, vou embora agora, até descarregar e volta de novo, chupa um pouquinho. Sendo que você é um Wi-Fi, uma conexão direta. É uma Matrix conectada na tua cabeça para te seguir aquilo que tem que ser feito. Você tá entendendo como funciona? Esse é o diferencial. Perfeito. Bora pra cima. E ele continua aqui, porque... Vou ler tudo na íntegra. Aquele que não crê no Filho de Deus tem nele... Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá créditos a Deus faz dele um mentiroso. Porque não crê no testemunho de Deus... Porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do próprio Filho. Perfeito. Então, olha todo esse entendimento, cara. Você precisa realmente buscar o que Deus quer para realizar e acreditar nisso, para não ser um louco de levantar a ira de Deus. Vou dar continuidade aqui para a gente terminar. Eu vou comentar só mais um assunto, que está sublinhado aqui também, que faço questão de dividir com vocês.
Se Ele tivesse nos chamados para agir baseados apenas na nossa própria habilidade, estaríamos perdidos. Felizmente, Deus colocou a situação em um patamar muito diferente. 2 pontos. Ele mesmo nos levará a um lugar em que seus recursos se manifestarão em nossas vidas. Olha o diferencial. Quem é o mais interessado em fazer com que a vontade de Deus seja realizada? Ele mesmo. Então, Ele mesmo vai nos levar, tirar de onde a gente está, colocar a gente em um outro local, onde a manifestação da sua capacidade vai agir e você vai se tornar apto a realizar a sua vontade. Então, você só precisa embarcar no trenzinho, sabe? Você só precisa entrar, você tem que dar 2 passos, abrir a porta, sentar, fechar e vai. Não precisa nem botar o cinto de segurança, porque Deus está contigo, Ele vai te segurar. Entende esse diferencial? Ele está falando exatamente qual é o papel dele e qual é o teu papel. Deixa eu ver aqui. Muitas das vezes Deus nos dá a capacidade, mas não tirarmos a venda dos olhos dando crédito a Deus. Não dando crédito a Deus. Perfeitamente. Isso é realmente. Mas isso é um costume, Val. Isso é um costume, isso é uma cultura na grande verdade. Nós fomos acostumados a agir dessa forma. Lembra que a gente constrói a nossa identidade baseada no que a gente vê as pessoas fazendo. O que meu pai faz, minha mãe faz, os meus amigos fizeram na escola. É que foi construindo quem eu sou. Ou a palavra de Deus aqui direta. É um ou outro. Ou o mundo constrói a tua identidade, ou a palavra de Deus constrói a tua identidade. Então por isso que Deus perdoa tanto, por isso que Deus é tão bom, porque Ele sabe como o mundo funciona para te destruir. Se fosse pegar uma pessoa aqui normal, ela acabou de aparecer no mundo, e a gente perguntar, você quer construir sua identidade em Deus ou quer construir no mundo? Todas as pessoas iriam dizer, cara, eu quero construir minha identidade em Deus. Com certeza eu quero construir minha identidade em Deus, só que a gente não passa por essa indagação quando a gente está crescendo. A gente só tem a opção mundo. Você está entendendo o diferencial disso? E agora, como é que eu faço para eu passar a exercer a vontade de Deus? Eu tenho que começar a prestar atenção e ir mudando a minha mentalidade. Lembra que Paulo fala renovo de mentalidade? Quando eu renovo a mentalidade, a gente passa a fazer outras coisas. Essas vendas que estão nos olhos nada mais é do que a cultura, nada mais é do que o costume de realização. Eu vejo o que eu preciso fazer, mas todas as pessoas também vê. Perfeito, eu estou igual à maioria. As pessoas veem o que elas precisam fazer forte, mas não fazem nada. Eu também vejo o que eu preciso fazer e falo forte, mas não faço nada. Isso não tem a ver com não enxergar, isso tem a ver com um padrão comportamental. Eu não tenho padrão comportamental de entender e realizar a palavra de Deus. Isso não foi me ensinado. É mesmo do que eu te falar, qual é o certo? Para a direita ou para a esquerda? Para trás ou para frente? Para cima ou para baixo? Qual é o certo? Fala aí agora, só para ti. Qual é o certo? Para frente ou para trás? Para cima ou para baixo? Ou para um lado ou para o outro? Para a esquerda ou para a direita? Qual é o certo? Responde. Provavelmente você deve ter respondido para trás, para frente, para certo. Porque eu estou te dando opções. E tu vai trabalhar dentro das opções que eu te dei. Tu já foi programada para responder isso. Se eu te disser que o certo é o que tu escolher, porque a verdade é tua. Deus te deu livre-arbítrio. Então não existe certo para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Não tem isso, é o que tu escolher. Mas a gente está tão programado que a gente fala para trás. E se eu disser, tá errado, vai dizer para frente. Vai tentar acertar, porque é o modelo que foi programado na mente da pessoa para seguir. Ela não foi programada para dizer, não é nenhuma dessas direções. A direção certa é para dentro, porque é lá que mora Deus. Jesus Cristo mora dentro de mim. E Ele é a verdade. Então, se eu for para dentro, eu vou estar na verdade. A verdade não é para cima, para baixo, para um lado e para o outro, é para dentro. Tá entendendo? Mas a gente foi acostumado o quê? A escolher. Se eu disser assim, não é nenhuma dessas, escolhe agora. A pessoa vai ficar calada, fica com medo de errar. Porque é o padrão. Se eu falei algo e não tá certo, tu me brigou, eu vou ficar calado aqui, não vou nem falar de novo. Isso vai limitando. Tá fazendo sentido? Quantas vezes isso não aconteceu em aula, por exemplo? É pro lado direito ou esquerda? Esquerda, tá errado. Não falo mais. Tá fazendo sentido? É uma programação do mundo. Para quê? Para impedir que você veja quem você é. Porque se você vê quem você é, você explode na vontade de Deus. Você realiza a vontade dele. Independente do que seja preciso fazer na sua vida. Tá fazendo sentido tudo isso? Então, a venda dos olhos nada mais é do que um costume comportamental, cultural das pessoas de não servirem. Elas vão para a igreja, recebem palavras incríveis, mas não conseguem se manifestar a partir disso. Saiu dali, esfria. Cheio do Espírito Santo na igreja, sai dali, briga com o marido, tá nem aí, não tem paciência. Tá fazendo sentido isso? Então tudo isso funciona dessa forma. É mais ou menos assim que tudo isso funciona. Então é muito interessante a gente prestar atenção em como Deus quer que a gente haja para que a gente possa agir em conformidade com o que Ele quer. Essa venda que está nos olhos é um comportamento,
é algo cultural que precisa ser desinstalado da gente. Como? Tendo contato com novas realidades. Lembra, nossas crenças, elas são baseadas em situações que a gente tomou como verdade. Para a gente mudar essa crença, a gente tem que ressignificar essa situação. Como que a gente ressignifica essa situação? Administrando outras situações que envolvam aquele assunto. Dinheiro, por exemplo, a minha vida toda foi escassez. Se eu começo a seguir pessoas que são prósperas e que são abundantes no mundo e ver como funciona a vida delas, eu vou incorporar conceitos, atitudes, exemplos, comportamentos, e isso vai mudando. E aquela significância que eu dava para a escassez, ela vai mudando e vai virar uma significância abundante. Tá fazendo sentido para você? Então é mais ou menos assim que funciona. Todos nós fomos capazes de realizar, todos nós somos capazes de exercer a vontade de Deus, justamente porque Ele nos capacita. Só que a gente tem que ir até lá, pegar com a mão. Fazer por merecer, né? Só ir lá e pegar com a mão, embarcar. Acabamos achando que fizemos a escolha errada. Ainda tem pessoas que te ajudam pelas tuas escolhas. Pessoas que te julgam pelas tuas escolhas. Deus é como um irmão. Deus é com você, irmão. Te amo, meu mano. Tamo junto, Wesley. Ainda tem pessoas que julgam pelas tuas escolhas. Sem sombra de dúvida. Mas esse que é o papo da pegue a tua cruz e carregue. Porque lembra que o fato de carregar a cruz para Jesus ser crucificado é porque ele tinha que passar vergonha na frente da cidade. Ele cometeu um crime tão ruim que ele tinha que ser envergonhado carregando a cruz dele para ser crucificado, para ser morto. Então o processo de carregar, podia só botar a cruz e botar ele lá. Por que ele não faz ele carregar? Porque ele tinha que ser envergonhado. Então por isso que Jesus Cristo carregue agora a sua... Eu já fui envergonhado por você. Morri. Agora é a tua vez. Morrer e ser envergonhado por causa de mim. Porque chegar uma pessoa e dizer assim mesmo, Deus fala comigo e Ele quer que você seja próspero. A pessoa fala, ih, Júnior, lá vai o Júnior, virou crente. Ah, gente, lá vai cerebral, o Júnior virou crente. Eita, quantas pessoas não falam isso? Quantas pessoas não tive que enfrentar falando, sabendo disso? Olha, o Júnior agora tá falando de Deus, ficou doido, virou crente doido. Entende isso? Quer dizer, a gente sente aquela, caraca, meus amigos, são as pessoas que eu convivo, eu me importo com a opinião deles. Só que esse Júnior aqui agora tá se importando mais com a opinião de Deus. Porque essas pessoas não vão me salvar. Somente Deus pode me salvar. E somente exercendo a vontade dele eu vou trazer graça aos olhos dele. Então, essas pessoas, quando elas veem a gente realizando coisas para Deus, não é compatível com o que elas realizam. Então, ou elas passam a fazer, ou elas te descredibilizam. Que é para dentro da mente delas, tá o que aqui o meu conforto? Tá o que aqui o meu conforto? Então, elas têm que te descredibilizar. Elas têm que te apontar o dedo. Tem que desmerecer de alguma forma. Por quê? Porque o caráter está construído no mundo. E o mundo atrapalha a identidade. O mundo atrapalha a realização do que Deus quer. E é mais ou menos assim que funciona. Obrigado pela tua participação, Val. Obrigado, Wesley, pela tua participação. E é com isso a gente encerra aqui mais um assunto. Amanhã tem live de novo, às 7 horas. Eu aguardo vocês. Isso aqui vai ser gravado. Eu vou subir pro canal do YouTube, Júnior Rocha Can. Se você gostou, curte. Se você pensou em alguém, compartilha com alguém para que essa mensagem chegue. E que você seja abençoado, você que assistiu essa live, que você que vai assistir futuramente, que essa palavra também seja abençoadora para a tua vida e consiga fazer com que você se fortaleça na sua identidade e passe a realizar os planos de Deus na sua vida. A gente se vê amanhã. Amanhã é sábado, eu não faço live dia de sábado nem domingo. A partir de segunda-feira. E lembrando, terça-feira vai ter convidado. Vou pegar um convidado especial que vive a palavra de Deus e ele vai mostrar como esses conceitos aplicados na vida dele funcionam e quais foram os resultados que ele teve. Olha o diferencial disso. Pegar uma pessoa na prática, tipo assim, como é exercer a vontade de Deus? Cara, eu fiz isso, senti isso e gerou isso. Olha o poder desse exemplo. Eu vou trazer isso aqui na terça-feira, então não perde. A gente se vê na segunda-feira, na próxima live. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.